Nas últimas aulas, eu falei sobre o sistema reprodutor masculino, feminino, e falei também da questão da característica secundária, que são aquelas que diferenciam homem e mulher depois, né, da puberdade, que é aquela fase, né, que a gente que tá saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência. Na verdade, saindo, né, da fase da criança, indo para a pré-adolescência, adolescência, que o corpo ali começa a mudar. Então, o que muda ali, né, as coisas que mudam, são chamadas de características secundárias. Né? Por exemplo, mulher tem o desenvolvimento dos seios, alongamento do quadril. Já o homem, ele muda a voz, ele aumenta, geralmente aumenta aqui os ombros, o tórax, né? Enquanto a mulher aumenta o quadril, aparecimento de pelos e por aí vai, tá? Isso são chamadas de características secundárias. Falei quais são as partes do órgão sexual masculino, tanto do feminino, interno e externo, tá? E agora, falar sobre é, a parte do feminino aqui. Peraí, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Então, né? Deixa eu só relembrar aqui rapidinho. Vou voltar a falar desde o início mesmo, melhor. Então, eu tenho aqui que a mulher, a uretra dela é bem menor que a uretra masculina. Então, a uretra, ela não faz parte do sistema reprodutor feminino, enquanto a uretra masculina faz parte do sistema reprodutor masculino, tá? Então, a mulher, ela tem dois orifícios, dois canais diferentes. O homem não, o homem é apenas um. Então, por exemplo, da mulher tem o canal vaginal e tem o canal da uretra. São dois canais diferentes. Pois em outras imagens vai ver melhor. Já o homem, tanto a parte reprodutora quanto a urina sai pelo mesmo orifício, que é o canal da uretra, tá? O sistema reprodutor masculino, ele tem aí várias partes. Tem aí o ducto deferente, ou canal deferente, que é o canal que transporta os espermatozoides, né? Na verdade, transporta o sêmen, que é o conjunto de espermatozoide mais as glândulas, mais líquidos das glândulas, que eu vou falar quais são. Tem aí também, né, o testículo, que seria essa parte aqui, a gônada masculina, que seria onde fabrica a célula masculina, que seria o gameta masculino, que seria o espermatozoide, e também hormônios sexuais, como a testosterona e o androgênio, que são fabricados no testículo. Então, no testículo é fabricado hormônios e também, né, as células reprodutoras, que no caso é o espermatozoide. Em cima dele tem uma parte, uma estrutura chamada epidídimo, que é onde armazena o espermatozoide, tá bom? E depois aí, né, tem o canal deferente, que é onde esses espermatozoides vão andar, se deslocar, e tem as glândulas, que eu falei, que é onde está amarelo. Glândulas seminais, ou também chamado de vesículas seminais, a próstata e glândulas bulbo-uterais. Então, todas elas fazem, né, líquidos para auxiliar aí na fabricação do sêmen. E depois esse espermatozoide, né, ele vai juntar aí com essas glândulas, com o líquido dessas glândulas e vai sair pelo canal da uretra. Beleza. A parte externa masculina é composto de escroto ou de saco escrotal, de pênis e do prepúcio, que é a pelinha aí que reveste o pênis. E quando ela é afastada, aparece o quê? A glande do pênis, que seria popularmente chamada de cabeça do pênis, tá?
Dentro do pênis tem várias estruturas, são dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que são corpos responsáveis por encher de sangue durante a ereção e se levantar, né? Vamos dizer assim, porque ocorre aí a ereção, que é quando o pênis levanta. Então, isso enche de sangue e ocorre então a ereção, tá bom? Aqui é só outra imagem mais fácil para visualizar, tá? Então, tem aqui o pênis e os corpos cavernosos esponjoso, e o esponjoso, o testículo, o epidídimo, o canal deferente, que é de cada um, né? Cada um testículo tem um, então, o direito e o esquerdo. Depois se encontram, os dois canais deferentes se encontram e ficam aí um único canal, que aí é o canal da uretra, tá bom? Já o feminino, né? É composto a parte externa de pequenos lábios, os grandes lábios, o clitóris, o meato urinário, que seria o canal urinário, e o canal da vagina. Então, essa parte externa é chamada de vulva, tá? E vagina é apenas o orifício, tá? Que esse orifício ele vai fazer o quê? Ele vai sair menstruação, ele vai sair corrimentos, é onde sai o bebê na hora do parto normal, e a hora também, né, de... E é a região também que recebe o pênis na hora da relação sexual. E, como eu disse, são dois canais diferentes, ok? E tem aqui o da uretra, que é onde sai o xixi, e aqui é onde eu falei que sai é relacionado ao aparelho reprodutor, tá bom? E tem o clitóris, que é uma estrutura, olhando de fora, muito pequeno, que é responsável apenas pelo prazer feminino. E ele é bem grande internamente. A parte de fora, ela é muito pequenininha. Porém, internamente é muito grande, tá? Tem o ímen, que é uma estrutura que... Opa! Tem o ímen, que é uma película muito fina que protege a entrada da vagina e ela só existe para meninas, né, garotas que são virgens. Ou pode ser virgem e ter ela e não ter ela ainda. Então, o que acontece? O ímã, ele é essa película que eu falei, ele tem aberturas, geralmente ele tem abertura, ou aberturas ou abertura no singular, que é por onde sai a menstruação, né? E ela é rompida no primeiro ato sexual, ou às vezes nem no primeiro, às vezes no segundo, tá? E às vezes ele é rompido muito antes. Por exemplo, quando a menina faz balé, pode ser rompido, tá? E tudo bem, porque ele não serve para absolutamente nada, ok? Deixa eu ver aqui. E sistema reprodutor feminino interno, que é composto do útero, das trompas uterinas ou tubo uterina, ovário, que é a gônada, que no homem é o testículo, na mulher é o ovário, que libera aí o óvulo. E tem o canal vaginal, tá? E o colo do útero. Então tem aí, ó, o útero, a trompa ou tubo uterina, o ovário, o canal da vagina e o colo do útero, que é essa parte aqui, ó, ok? A parte de baixo do útero, inferior do útero. O canal vaginal, ele é um canal, né? Como eu falei anteriormente, que vai sair a menstruação, vai sair corrimentos,
vai receber o pênis na relação sexual e também vai sair o bebê na hora do parto normal, tá bom? O colo do útero, ele é uma estrutura que fecha o útero, como se fosse um tampão do útero, tá? Olhando ele do canal vaginal, ele tem esse formato aqui. Ele tem um pequeno orifício, né, um buraquinho que fecha ele. Porém, dele sai os corrimentos, os líquidos, menstruação, tudo sai por ele, tá? Beleza. Como eu disse, o canal vaginal e o canal da uretra são canais diferentes, né? Não é igual o homem. E aqui dá pra ver direitinho, ó. Aqui é a bexiga e aqui o útero. Então, cada um tem um canal, certo? Aqui tá colorido, ó. Então, a bexiga aqui, sai aí o canal urinário. Aqui, o útero, sai o canal vaginal. Então, falando aí, né, sobre o aparelho reprodutor feminino, é fundamental falar sobre ciclo menstrual. Como que é o ciclo menstrual, né? Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia que começa a contar o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, a mulher menstruou, então ali começa o primeiro dia do ciclo menstrual. Ali começa aquele novo ciclo. Geralmente, a menstruação dura de 3 a 8 dias. Então, uma média de 5 dias para muitas mulheres. Então, a mulher vai ficar na média uns 5 dias menstruada. Né? Lembrando que até 3 dias, de 3 dias até 8 dias é normal. E então, ela vai ficar aí, vamos supor, 5 dias menstruada. Depois disso, a mulher entra no período chamado período infértil, tá? Porque a chance dela engravidar nesse período é muito pequena. E depois, um período chamado de período fértil, que aí é a chance dela engravidar. E depois, mais ou menos uns 10 dias aí de dia infértil novamente. E como que funciona isso aqui? Né? Questão de infértil, fértil, como que é? Porque a mulher ela ovula mais ou menos no 14º dia do ciclo. 14º, 15º dia do ciclo. Tá? Não tem como descobrir o dia exato. Não tem como, praticamente para mulher nenhuma. Não tem como prever exatamente o dia da ovulação, tá? Então, o que acontece? No, mais ou menos, igual eu falei, 14º, 15º dia do ciclo menstrual, ou seja, 15 dias depois do início da menstruação, a mulher vai liberar o óvulo. O que isso significa? Que ela vai liberar e pode engravidar quando libera o óvulo, ok? Então, ela liberou o óvulo e esse óvulo ele vai estar ali vivo mais ou menos de 1 a 2 dias. Depois, ele morre e é absorvido pelo corpo, se ele não for fecundado, né? Claro, ele morre, é absorvido pelo corpo e aí vai passar alguns dias e vai vir a menstruação novamente, tá? Então, esse é o ciclo menstrual. Menstruação, espera aí alguns dias, libera o óvulo, entra no período fértil, depois ele morre, se ele não for fecundado, e tem mais alguns dias e vem a próxima menstruação, tá bom? Para descobrir o período fértil, é bem complicado. Não é algo tão simples assim, mas tem vários fatores aí que auxiliam a descobrir o período fértil. Eu vou falar depois em métodos contraceptivos. Mas, como se faz mais ou menos o cálculo dos dias férteis? Então, vai pensar aí que na metade do ciclo a mulher ovula. Lembrando que o óvulo pode durar aí de 1 dia a 2 dias no corpo da mulher. E
Como não se sabe exatamente o dia que ele vai ser que vai ocorrer a ovulação, você tem que ter aí mais ou menos uns 2 dias antes, uns 2 dias depois de cálculo aí de base aí, né, para poder, como que eu falo? Para ter fugiu a palavra. Para não correr o risco, vamos supor, né? Caso a mulher não queira engravidar. Se for usar a chamada tabelinha, que é um método contraceptivo. Então, ela vai pôr aí o 14º dia, então uma média aí de 2 dias, né? Que ele pode 2 dias antes e 2 dias depois, porque pode ter uma variação do dia, que não sabe o dia exato. E o óvulo, ele pode viver ainda de 1 dia a 2 dias no corpo da mulher, beleza? Margem de erro, lembrei a palavra, essa margem de erro apenas, né, para não correr o risco. E lembrando que o espermatozoide, ele pode viver no corpo da mulher de 2 a 3 dias, mais ou menos. Porém, já viu casos aí do espermatozoide durar 7 dias no corpo da mulher. Então, né, tem que ficar esperto por conta disso. Então, por exemplo, se a mulher ela teve relação sexual no 10º dia, né? Porém, ela foi liberar o óvulo no 14º dia. Ela pode engravidar, tá? Porque o espermatozoide pode viver até o dia aí da ovulação, tá bom? E se por acaso, né, esse óvulo for ser fecundado. O que que significa isso? Significa que o espermatozoide teve um encontro com o óvulo e foi fecundado. Ali vai surgir uma nova criança, certo? Então, a fecundação é quando encontram os dois gametas, e esses gametas, eles começam a desenvolver aí, né, formam um novo ser vivo e começam a desenvolver um novo ser vivo. Então, o espermatozoide e o óvulo deixa de ser espermatozoide e óvulo e se transforma em zigoto. Zigoto aí é a primeira fase de um ser vivo. E a fecundação, ela ocorre na tuba uterina. Então, ela ocorre aqui na tuba uterina e depois esse feto, esse zigoto, ele vai ser transportado até o útero, tá? Então, com a ejaculação, né? Porque o homem libera a ejaculação, que são, muita gente diz, né? Popularmente como porra, sêmen, né? Então, aquele líquido vai sair do pênis durante a ejaculação e milhões de espermatozoides vão ser liberados dentro do corpo da mulher, ok? E eles se locomovem do útero até a tuba uterina, né? Do canal vaginal no útero, depois da tuba uterina, encontra o óvulo, ok? E esse óvulo, ele recebe um único espermatozoide, um único consegue entrar. Se entrar dois, o óvulo morre, não é possível, tá? Então, ele encontra um óvulo e aquilo, né, começa a ir chamado de zigoto, e depois do zigoto, aqui, ó, aqui ocorreu a fecundação e foi se transformando em zigoto. E se transformou em zigoto. Depois, ele começou, né, de uma única célula dividir e formar duas células. Depois, essas duas células se dividiram e formaram 4 células. E por aí vai. 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Formando aí milhões de células. E essa célula, enquanto ela ocorre a divisão, ela vai descendo a tuba uterina, chegando aí no útero. Esse período é mais ou menos de uma semana. Então, esse óvulo, ele chega no útero e se fixa no útero, tá? É onde começa aí toda a reprodução, desenvolver aí já no útero. Se por acaso esse óvulo fecundado, né, chamado de zigoto,
ele não descer para o útero, continuar na tuba uterina, vai ocorrer uma coisa chamada fecundação na tuba uterina. Tem um nome específico, eu esqueci. Então, ele vai ocorrer aí essa fecundação, esse desenvolvimento do zigoto na tuba uterina e não vai ser possível essa gestação continuar. Então, a mulher vai ter que praticamente fazer uma cirurgia para retirar esse zigoto que cresceu aí, né, no lugar errado, vamos dizer assim. E ela acaba perdendo a tuba uterina, porque ela fica inviável depois de ter uma nova gestação. Oh, desculpa. Fica inviável para fazer liberar óvulo depois e tal. O óvulo continua sendo liberado, só que ela, como não vai ter a tuba uterina, ela não vai engravidar, pelo menos naquele período que liberar o óvulo daquele lado. Porque um mês a mulher libera o óvulo do lado direito, do outro esquerdo, direito, esquerdo, e vai revezando, certo? Então, no período aí que ela for liberar o óvulo vamos supor que seja do lado direito, ela não engravida daquela vez. Porém, se ela liberar aí o óvulo do lado esquerdo, aí ela pode engravidar. Ok? Então, a fecundação, né, se ela ocorrer na tuba uterina, desculpa, ela vai ocorrer na tuba uterina, porém, se o zigoto ele não descer para o útero e começar a desenvolver na tuba uterina, isso vai dar um problemão. A mulher vai perder esse bebê, vai ter que fazer cirurgia para retirar esse zigoto que começou a crescer no lado errado, tá? E acaba perdendo aí a tuba uterina e ficando um sem-mistério, vamos dizer assim, tá? A gestação, ela humana, ela ocorre de 38 semanas, que é praticamente 9 meses, tá? E depois que ocorre a fecundação, eu falei que ele tem o nome de zigoto. Depois de zigoto, ele tem o nome de embrião. Depois, aí no terceiro mês, ele começa a passar o nome para feto, tá? E o que faz mudar essa nomenclatura? Porque o feto, ele já tem todas as partes formadas. Já o embrião, não. O embrião fica aquilo meio que sem forma, sabe? E o feto, ele já tem a forma de um bebê, só que muito pequenininho. Então, a partir do quarto mês, esse feto, que ele começa a se chamar de feto, ele vai praticamente só crescer, porque ele já vai estar todo formadinho. Porém, ele vai desenvolver algumas coisas ainda, tá? Mas muito pouca coisa. Ah, e uma coisa que acontece desse óvulo, né, ser fecundado, chegar, chegar no útero e. Ah, tô soluçando, pronto. Então, esse óvulo, né, ele ser fecundado, ele descer aí. Ai, meu Deus. Então, esse óvulo ele ser fecundado, ele descer para o útero, e na hora de ser fixado no útero, ele não conseguir. E esse feto, desculpa, e esse zigoto, ele acaba aí morrendo. Amém. Então, o que que acontece? Esse óvulo, ele é fecundado, ele vai descer, né, a tuba uterina, se transforma em zigoto, ele vai descer a tuba uterina,
E na hora de ser implantado no útero, ele não consegue. E isso, ele acaba morrendo e é chamado de aborto espontâneo. Só que um aborto que a mulher nem vai saber que chegou a ficar grávida, tá? E como que ocorre a gestação, né? A gestação, eu falei, que ela dura aí mais ou menos, né, 38 semanas, que é mais ou menos 9 meses. E tem algumas estruturas ali que auxiliam o desenvolvimento desse bebê, tá? Tem aí, então, o saco vitelínico, que é uma estrutura aí, né, uma proteção desse embrião, que vai proteger ele e vai fornecer nutrientes nas primeiras semanas de gestação. E o córeo circunda o embrião, ocorre aí as trocas gasosas, tá, entre mãe e embrião. E o âmio é a membrana que envolve aí o bebê durante a gestação, né, lá da quarta semana de gestação, mais ou menos, até o dia do nascimento. E dentro dele tem o líquido amniótico, que é um líquido que protege o bebê. E quando a mulher tá para ganhar o bebê, muitas mulheres falam assim: ah, minha bolsa estourou. Né? O que que é isso? É quando sai um líquido assim muito grande, parecendo que a mulher fez xixi na roupa, mas não foi o líquido, né, que saiu, o líquido amniótico. E aí quer dizer que já está na hora de entrar em estado de parto, no trabalho de parto, tá? Então, o âmio, ele é a membrana que protege o bebê, e o líquido amniótico é esse líquido que fica aí na gestação inteira, protegendo também o bebê. E ele sai, né, na hora de começar o trabalho de parto. Muita mulher fala que a bolsa estourou, tá? Então, esse âmio seria a bolsa, tá? E o líquido que sai seria o líquido amniótico. E tem a placenta e cordão umbilical. Só a placenta, ela permite trocas de nutrientes, trocas gasosas do bebê para a mãe, da mãe para o bebê, tá? E o cordão umbilical, ele auxilia aí também. Como que funciona? A placenta, vamos supor que seja aqui minha mão, ok? A placenta, ela liga aqui no útero, então ela é ligada aqui no útero, e essa parte aqui fica dentro do útero. E aqui vem o cordão umbilical, que é conectado aí no umbigo da criança. Beleza? Então a placenta ela faz todas as trocas, né, da mãe para o bebê, e quem leva as coisas para o bebê e leva, traz e leva, né, é o cordão umbilical, tá bom? E o nascimento, né? O nascimento, pessoal, o parto, né? Ele pode ser o parto natural ou normal, chamado, ou de cesárea. O normal ou natural, ele é quando o bebê, né? Que nas últimas semanas, o bebê ele vira e fica com a cabeça aqui, ó, no colo do útero, praticamente. Ele fica com a cabeça aqui no colo do útero. Então, esse bebê, ele vai estar de cabeça para baixo e na hora do parto natural ou normal, o bebê ele vai sair pelo colo do útero, o colo do útero vai abrir e esse bebê vai sair e vai sair pela a cabeça dele primeiro e depois aí, né, ele passa pelo canal vaginal e depois ele sai do corpo da mulher. E a cesárea, ela é uma cirurgia, né? Então vai cortar aí 7 camadas, né? 3 camadas da pele, mais camada de gordura, mais músculo, mais o, o útero e várias outras coisas aí que vão ser cortadas. Vai fazer um corte e esse bebê vai ser retirado, tá? Parto normal, o que que acontece quando o bebê ele nasce de parto normal? A mulher, ela fica em estado de parto e em trabalho de parto, às vezes 1 hora, às vezes minutos, às vezes
6 horas, às vezes 12 horas, tá? Então, nunca se sabe quanto tempo que vai demorar. Já a cesárea, né? Já sabe o tempo exato. A cirurgia vai durar tanto tempo, e é isso. O parto normal, então, quando a mulher ela fica no estado de parto, né, no trabalho de parto, ela vai sentir cólicas, né? Falam contrações, que vai ajudar o bebê a ser expulso. E também essas contrações é para o colo do útero abrir, que é esse lugar aqui, né? Então, o colo do útero tem que abrir para o bebê sair. Então, por isso as contrações. Então, a mulher vai sentir dor, né, essas contrações, durante esse período todo até o bebê nascer. Só que depois que ele nasce, a mulher consegue fazer tudo. Ela consegue levantar, ela consegue. É como se não tivesse acontecido nada, tá? Já a cesárea, a mulher não sente praticamente dor nenhuma, né? Porque tá anestesiado, o corte tem anestesia, então a mulher não sente dor de corte nem nada. Porém, depois ela tem que ter um pós-operatório de 30 dias. Então, a mulher tem dificuldade até de ir ao banheiro, porque está cortado, certo? Então, é 30 dias aí, né? Um período aí de pós-operatório, tá? E, na hora do parto, é retirado o cordão umbilical e a placenta, tá? Então, quando o bebê nasce parto normal, então o bebê, né, o médico vai lá e corta o cordão umbilical, tanto da cesárea quanto do parto normal. E no parto normal, pega aí o resto do cordão umbilical e puxa, porque aí vai sair a placenta junto, ok? Então, após o nascimento, a placenta separa do útero e ela é retirada do útero, tá bom? E todo ser humano, ele tem direito de decidir ter filhos ou não, tá? Está na legislação brasileira. Isso faz parte aí do planejamento familiar, decidir quanto vai ter e quantos vão ter, tá? E para isso, né, ocorrer, para que não deseja ter uma gravidez, existem os métodos contraceptivos, que são métodos que vão evitar uma gravidez, tá? E a decisão do melhor método contraceptivo é do casal e também no médico, né? Porque o médico pode auxiliar aí qual o método contraceptivo melhor para cada mulher, para cada casal, na verdade, porque às vezes não é só para mulher, mas a maioria cai sobre a mulher, tá? E a decisão tem que ser dos dois, do casal, tá? Porque a responsabilidade tem que ser compartilhada, não só cair nas costas da mulher, tá bom? E na próxima aula eu vou falar sobre os métodos contraceptivos, tá? Mas vou falar, citar alguns, para depois explicar melhor na próxima aula. Tem os preservativos, feminino e masculino, ou também chamado de camisinha. Tem os anticoncepcionais hormonais, que são chamados de pílulas. Os métodos cirúrgicos, que é aquele que faz uma cirurgia, né, para não engravidar mais. O diafragma e o DIU. Claro que tem outros, tá, gente? O DIU, ele é um dispositivo que coloca dentro do útero, tá? E na próxima aula eu cito quais são praticamente, creio que eu vou falar de todos e, como que é cada um, né? Como que é o funcionamento de cada um, tá bom? Então, vou finalizar aqui, tá bom?